Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bora Transformar, o nosso papo com especialista aqui no canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, sou cardiologista clínico e intervencionista há mais de 20 anos. E aqui no canal a gente fala um pouco sobre cardiologia, motivação, não é esporte, atividade física, sempre trazendo, enfatizando realmente o esporte como uma grande ferramenta de transformação. Eu trago isso da minha vida pessoal, onde eu fui obeso, cheguei a pesar 145 quilos e pelo esporte, depois da cirurgia bariátrica, cheguei a completar o Ironman Brasil. E a gente vai conversando sobre todos esses aspectos, né, que envolvem esses assuntos, fazendo do Transpire e Transforme um caldeirão para que a gente possa agregar informação, distribuir conhecimento, compartilhar um pouco experiência e todo mundo possa aprender um pouco. Hoje, aqui no Bora Transformar, eu vou receber o meu amigo Marcelo Cruz. O Marcelo é cirurgião, especialista em pé e tornozelo. Ele é radicado na cidade de Franca, interior de São Paulo. Tem uma larga experiência de mais de 20 anos. Já fui médico do SESI Franca de basquete. Nós vamos falar hoje, principalmente sobre as lesões mais comuns na prática esportiva, como a gente pode prevenir, treinamento, também métodos de tratamento das lesões. Enfim, tem muita coisa para a gente explorar, equipamento, enfim, vai ser um papo realmente muito rico e eu espero que você curta demais, tá bom? Siga também o Transpire e Transforme lá nas nossas plataformas, temos o perfil lá no Instagram, também temos a página no Facebook. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou, acha que ele é relevante, o conteúdo é bacana, compartilhe com alguém, manda para alguma pessoa. Também se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like, ativa as notificações e coloca aqui nos comentários alguma coisa que você porventura tenha ficado em dúvida, ou eu ou o Marcelo podemos responder, estaremos à sua disposição, tá bom? Então aproveitem bastante o papo, tem dicas muito legais, eu acho que todo mundo vai aproveitar bastante. Valeu! Boa, olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje no Bora Transformar, num papo aqui no canal Transpire e Transforma. Eu estou com meu amigo Marcelo Cruz. Marcelo, meu amigo e colega de turma, né? Faz pouquinho tempo que nós formamos já, né, Marcelão? Não vamos nem falar quando, né? Deixa para lá. Mas é até que, se você for ver, faz pouco tempo, né? O negócio está evoluindo tão rapidamente que parece que foi ontem mesmo, né? Verdade, verdade. E Nós o somos da Marcelo... gloriosa, Hã? nós somos da gloriosa Unesp de Botucatu. Glorioso Nesp de Botucatu. Então, Marcelão, fala um pouco de você. Eu ia falar um pouco do teu currículo, mas então você se apresenta aí, poxa. Você é cirurgião, ortopedista, cirurgião de pé e tornozelo, mas fala aí a tua Bom, meu nome, que você já qualificação. falou, eu sou Marcelo Cruz, eu trabalho bastante com a área do esporte. Nós formamos em Botucatu, na Unesp, depois eu fiz residência na USP de Ribeirão Preto, 4 anos. No último ano eu fiz a parte de pediátrica e pé, e após isso eu fiz mais uma pós, que foi um R5, na verdade, na Unicamp, em pé e tornozelo, aí durante 1 ano e meio. Eu trabalhei no esporte de alta performance no SESI Franca Basquete por 10, 12 anos aí. Foi uma experiência importante, legal, um trabalho aí voluntário. Recentemente eu tenho amigos ainda lá, atendo muito atleta de alta performance, do XCO, do tênis, atualmente do beach tênis, alguns colegas aí do triatlon, da corrida. Então a gente tem uma certa experiência nesse sentido e estamos sempre aprendendo, né? Parte cardiológica a gente também discute muito, que acho importante, e nesse bate-papo a gente vai tentar falar um pouquinho da nossa experiência. Legal, legal, Marcelão. Mas, bom, então já vamos direto para o assunto, né? Já vamos falar direto ao papo, direto ao ponto mesmo. Então, quais são as lesões? O que você tem visto pela tua experiência, as lesões mais frequentes relacionadas ao esporte? Claro que tem uma caracterização em relação à modalidade, né? Sim. Mas É, se a gente for pegar no geral, o que é o mais frequente que você tem visto? olha, igual você falou, é difícil falar no geral a mais frequente, porque varia muito de modalidade. Mas eu acho que as lesões musculares, especificamente, as entorses ali do tornozelo, as lesões do joelho, eu diria Tá, que estão aí entre as principais.
Porque dentro das lesões musculares, eu vou incluir também as tendinopatias, né? Sim. Que inclui o beach tênis atualmente por causa das epicondilites, as Uhum. tendinites do Aquiles, e o pessoal, dentro do pessoal da corrida em si, tanto de longa distância, né? São as tendinopatias, que inclui a fascite plantar, as lesões do trato iliotibial. Então, acho que assim, pega aí a parte músculo-tendínea, as entorses e as contusões. Fraturas é um pouco mais raro, a não ser que você vá falar de um esporte que tem um pouco mais de contato, como lutas, né? Coisa nesse sentido. Mas eu acho que é bem por aí. Hoje em dia, o que eu tenho pegado muito no consultório, tem muita gente praticando beach tennis, é um esporte que veio para ficar, né? Mas dentro do beach tennis, eu não sei, para você na área cardiológica, muita gente, eu vou lá jogar é só bater na raquete, não faz um condicionamento. Então, hoje eu tenho preconizado bastante para o pessoal que o beach tennis, se você vai praticar, tem que fazer toda a avaliação, né? Sim. Cardiológica, nutricional e vai por aí afora. Eu não sei o que que você tem visto aí clinicamente, né? Do ponto de vista clínico, você também deve atender atletas, principalmente por causa da área cardíaca e também por participar no meio, né? A gente tem sempre procurado chamar essa atenção, né? Porque, como você falou, o pessoal que vai para esses esportes como beach tênis, por exemplo, é o pessoal que já não é um pessoal muito jovem, né? Já é um Sim, pessoal mais de meia idade e tal. E a maioria deles realmente começa de maneira meio despretensiosa. Vou lá bater uma bolinha e tal, ficar com os amigos. E não se atenta para o check-up cardiológico também, assim como também não faz aquele condicionamento muscular, daí onde aparecem as lesões, né? Então, é algo que a gente tem procurado levantar essa bola também, porque as pessoas não têm se atentado muito para isso, né? Então, às vezes, você vê, eu já atendi alguns pacientes, não especificamente no beach tênis, mas no famoso futebolzinho do meio de semana. Já vieram vários, né? São pessoas que eu até brinquei um dia, falei, 20 minutos chutando canela e 2 horas tomando cerveja e comendo carne dura, né? E depois vira e nossa. mexe, aparece um lá. Então, é um público que a gente sabe, está atento o número de casos. Não vou dizer que é frequente, mas ele também não chega a ser raro, né? De vez em quando aparece alguém lá. Então a gente fica, olha, pessoal, vamos correr atrás, né? De fazer o check-up cardiológico, de procurar se condicionar para a sua atividade física, né? Essa é uma dúvida que o pessoal tem muito, né? Às vezes eu atendo no consultório assim, eu vim aqui fazer um check-up ortopédico. Então, hoje você tem esse hospital dia que o pessoal vai e faz todos os check-ups. O Tá. check-up ortopédico, na verdade, não existe um check-up em si. Mas se você já tem alguma predisposição, já está na meia-idade, tem aí um começo de artrose, alguma coisa nesse sentido, Sim. às vezes vale a pena a integração. Eu costumo falar isso muito. Eu acho que a integração entre ortopedista, educador físico e fisioterapeuta, ela é muito importante hoje em dia. Ninguém Olha, trabalha sozinho. Nós sim. não entramos na área deles, eles não entram na gente, mas o trabalho agregado, ele é muito importante. E acho que isso é a chave e o segredo para todo mundo, né? A pessoa vai correr. Eu costumo dizer assim, o maratonista de alta performance, ele não corre 10 maratonas no ano. E o Sem dúvida. pessoal começa a correr, a endorfina liberada ali é tão grande que o cara corre 5, 10, a hora que ele vê, ele está querendo correr 40 todo dia. É. Aí sim vem a lesão, né? Então a gente falou um pouco do beach. No beach, hoje em dia, para o pessoal que gosta, as principais lesões são no cotovelo, né? E algumas lesões, principalmente nas mulheres, relacionadas à parte do joelho, na condropatia fêmuro-patelar. Porque você trabalha com o joelho muito fletido e você costuma não fazer, né? O alongamento da cadeia posterior, o fortalecimento de glúteo, quadríceps. Uhum. Por isso que para todo esporte, você faz a parte do biatlo, triatlo, é importante, se você vai fazer atividade, ter um personal que vai te orientar para a modalidade. Isso Sem é dúvida. importantíssimo. É. Então, isso é uma das coisas que evita muito a parte de lesões, né? Uhum. A outra é, se você quer ter uma vida de atleta, você tem que atuar como atleta. Então, você tem que fazer uma reeducação alimentar, você precisa dormir bem, hidratar bem, né? O álcool não pode ser uma frequência muito grande, lógico, né? Mas assim, muita gente quer ser um atleta, correr, levanta, mas não tem uma vida. Então tem algumas privações.
E isso leva muito à lesão, né? Então, eu acho que é mais por esse lado, né? Agora, dentro de cada esporte, nós podemos falar de algumas lesões específicas, né? Aí, Eu acho que você começou falando um pouco da corrida. Eu acho que a corrida ela acaba sendo mais frequente até pelo número absoluto de participantes, né? A corrida ela é talvez um dos esportes, se não for o esporte, um dos mais baratos que tem, né? Quer dizer, sim. a pessoa É, vai hoje em lá dia nem a tanto. princípio, né? No É, começo, depois fica cara também. Mas a pessoa pega lá um par de tênis e tal, e sai correr, e aí, como você comentou, né, a pessoa vai, pega gosto e começa, se condiciona a provinhas de 5, 10, de repente pode até progredir dentro da modalidade, e não tem esse condicionamento prévio e aparecem as lesões. Acho que a maioria das lesões, se a gente fosse fazer um resumão, estão relacionadas ao impacto, né? Quer dizer, o impacto ele é, é um grande problema, né? Tanto para a corrida, o próprio beach tênis, se a gente falou um pouco de lesões de beach, é um impacto também, né? Ou lesão repetitiva, né? eu acho que a gente Problemas, né? do impacto em si, que seria causas mecânicas, mas eu acho que assim, o gesto esportivo é o grande problema. Então, Tá. na corrida, o principal problema que eu vejo é o seguinte: perfil biotípico. Se você tem um perfil biotípico e corre e vai bem na sua genética, geralmente você raramente vai ter lesão. Isso é um principal fator. O segundo fator é volume de treino, que é o que a gente comentou anteriormente. Exato. Então, já temos trabalhos mostrando que se você tiver um aumento de volume de treino em qualquer modalidade acima de 10% do que você faz, a chance de você ter uma lesão é muito grande. Então, um exemplo, você vai lá, corre 5. Chega no mês seguinte, você fala, eu vou para 10. Então, assim, não, você tem que fazer um aumento progressivo, por isso que tem planilhas. Agora, aquele que não faz, ele até vai, só que chega no quarto mês, começa a vir as lesões. Aí ele cai, baixa a adrenalina, ele já fica depressivo, aí ele não quer mais, aí ele não come direito, aí volta para o zero e fica muito ruim. E lesão em quem gosta de esporte é depressivo, né? É. Então aquilo ali joga um balde de água fria. Por isso que é importante, às vezes, você segurar um pouco, né? Eu atendo muita gente que está se preparando para a maratona e a hora que está faltando ali a boca do gol, começa a ter uma lesãozinha e o cara fica desesperado, né? É um estiramentozinho no glúteo, porque o cara deu uma levantada maior no quadril naquele treino porque estava bem, isso incomoda muito. No Ironman, no triatlo, isso deve ter muito, né? Ah, com Mas na certeza. corrida, eu acho que você tem que enfatizar bastante esse treino, né? Estimulação neural, o treino com o personal no sentido de você trabalhar muito aquela musculatura específica da corrida. Tem muita lesão de trato iliotibial, que é essa região lateral aqui próximo do joelho, Já né? tive. Ô, negócio chato, hein? Pelo amor de Chato. Eu Deus. já atendi aqui colega que corre bastante, que teve ruptura espontânea do trato iliotibial, Caramba. né? Aí vem as Aí, fraturas por estresse, né? Por tipo de pisada, vem as tendinopatias do Aquiles por encurtamento. Aí tem aquele gancho, né? Nossa, mas eu não alongo, eu alongo ou não. Isso é uma coisa também que a gente vê muito, né? Mas que mudou o conceito. Eu falo assim, eu já joguei basquete, faculdade, joguei aqui em Franca, aqui quase todo mundo. Hoje não, mas antes todo mundo jogava basquete. Antes a gente fazia um treinamento, colocava um saco aqui em cima do ombro e pulava na escada. Hoje isso é um crime, né? Então hoje mudou, você tem os mini bands para fazer estimulação neural, você pode fazer um aquecimento dinâmico, você não precisa ficar na esteira 1 hora para depois ir treinar. Então hoje você faz um treinamento dinâmico com estimulação do core, né? Que é essa cintura aqui do é, abdômen e da pelve. Então isso mudou muito, que é o que as pessoas têm que se atentar. E para isso que nós temos os educadores físicos que sabem isso mais do que a gente, não é verdade? tá. E esse trabalho interligado com eles ajuda muito, né? Sim. Você, como é que é? Você faz estabilização neural, alonga, não? Como é que é o seu treino aí no dia a dia para piscina e para corrida, por exemplo? Olha, eu tenho feito um trabalho, como eu não estou mais tão enfatizado na competição, eu dei uma desacelerada da competição. Eu também tive uma lesão, estou tratando ainda no final
de tratamento aí de uma tendinopatia do Aquiles, né? Tendão do calcâneo abriu o bico. Então, eu tirei um pouco o pé da parte competitiva. Então, eu estou trabalhando bastante a questão muscular geral. Eu acho que esse é um ponto, foi um ponto particular para mim, pelo fato de eu ter vindo de bariátrica, eu tive uma perda muito grande geral de massa magra, né? E eu, por estar depois indo para o esporte de endurance, eu demorei para me conscientizar de que eu precisava de musculatura do corpo todo e ficava fazendo mais as planilhas de treinamento de corrida, de ciclismo, de natação e tudo, né? E também tem trabalho, tem família, a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria de fazer, né? Só que aí também é exatamente isso, quer dizer, por não fazer um treinamento específico, um condicionamento adequado, a gente já não tem mais 18 anos, acabam aparecendo as lesões, né? Mas eu tenho feito agora, principalmente agora nesse último ciclo que eu tive essa lesão do calcânio, muito trabalho de estimulação neural, exercício de pliometria. Então, É. isso foi o que me tirou, né, do processo inflamatório, daquela lesão aguda, né? E eu estou voltando gradativamente, retomando as corridas. Então, acho que isso é fundamental. Acho que também tem essa questão também, idade, né? Quer dizer, a gente já não recupera mais como recuperava antes. Então, você tocou num ponto interessante, que é assim, nos volumes, questão de prova de endurance, por exemplo, um Ironman. A minha opção, como eu não fui para performar, porque eu acredito que a gente falou isso do biotipo, eu não tenho um biotipo para performance, eu enfatizava a prática dos volumes sem dar muita importância à intensidade. Então, por exemplo, eu cumpri os volumes de corrida sem fazer muito treino de tiro. Sim. Eu falei, eu não vou lá para correr num pace muito, eu vou estar na média ali, não é? Voo Então, de cruzeiro. exato. Então, falou, olha, já não tenho biotipo, já não sou aquele magrinho, tudo tal, né? Então, eu quero enfatizar principalmente a manutenção do volume, a consistência sem a intensidade, até como maneira de prevenir a lesão, principalmente chegando no final da periodização, chegando próximo da prova, né? Quando você fala em intensidade, isso é um fator que leva muito à lesão, principalmente na terceira idade. Porque depois dos 40, nós temos uma perda gradativa de massa muscular. Existem trabalhos mostrando que, tipo, dos 50 aos 60, você perde ali 8%. Dos 60 aos 70, mais 8%. Dos 70 para frente, é exponencial. É 18, 20% por década, né? Então, é muito. Se É você não muito. vem desde lá da sua infância fazendo um trabalho com isso, É, e igual você falou na bariátrica, isso é muito complexo, porque você já tem déficits nutricionais específicos em função da cirurgia. sim. Então, hoje, para você ser um atleta, não vamos dizer assim, porque hoje todo mundo é um atleta de alta performance, quem corre rotineiramente, né? É um atleta. Não é recreacional, ele é um atleta profissional, porque ele treina periodização e tudo mais. Mesmo que ele não vai competir contra outras Sim, pessoas, ele vai competir consigo, né? isso. Sempre Ele tem. precisa trabalhar isso aí na cabeça dele. E é uma coisa que a gente está falando de lesão, mas dentro da parte atlética, a parte emocional e psíquica também é muito importante. Então tem que trabalhar isso, porque às vezes a pessoa é muito ansiosa, ela quer aquilo, mas não tem que segurar mais um pouco. Por isso que o trabalho agregado é muito importante. Uhum. Então, no basquete, por exemplo, a gente tinha atletas que pediam, eu quero fazer terapia com um psicólogo, porque ele precisava um pouco mais, às vezes ele tinha artrite psoriática e se ele não fizesse esse trabalho para controle, aquilo exacerbava, caiu o rendimento, né? Tem atletas que são mais flexíveis, então assim, ele não tem tanta lesão, tanta rigidez. Aqui no basquete eles têm muito pé cavo, um pé muito rígido, então o índice de lesão é muito grande. Esses atletas têm que fazer mobilização ali do core, do pé, trabalhar a musculatura intrínseca. Então, assim, é muito complexo, né? E não adianta. A gente até já comentou sobre isso, falar sobre tênis, por exemplo. O tênis, né, que o atleta vai usar, né,
ele mudou muito. Hoje eu acho que o tênis deu um salto, né? Mas da mesma maneira que deu um salto, tem muito comércio também envolvido, Sim, né? Eu vejo um monte de gente usando um tênis com uma placa de carbono aí e tá andando aqui na rua, né? Tudo bem, se ele comprou porque ele gosta e acha bonito, mas aquilo não vai mudar em nada em performance para ele, né? Isso muda para aquele cara que já faz o outro preparo. E hoje em dia ainda tem. Eu uso, por exemplo, para pacientes, e é bem nítido. Aquele cara que não é um atleta que corre meia, que corre fundo, ainda os tênis pronado, supinado, neutro, influencia bastante em determinados tipos de pisada quando a pessoa tem dor, né? Então, aquele cara que tem o pé supinado, que é o pé cabo varo, ele tem muita alteração na borda lateral do pé, as tendinopatias dos fibulares ali. Então, se você prescreve um tênis mais para esse tipo de pé, melhora essa sintomatologia dele. Mas já é sabido, se você pegar os grandes maratonistas, colocar aí no YouTube, pesquisar maratona de Boston, maratona de Berlim, você vai ver o pessoal chegando lá na ponta com o joelho valgo, uma corrida totalmente, né? Não tem nada a ver com aquilo que é pregado no laboratório, porque entrou muito comércio, né? Mas um bom tênis, eu acho que sim. Se você tem um tênis que prioriza leveza, né, peso, tem a placa que te impulsiona e que te dá uma certa estabilidade, isso ajuda muito na sua performance, né? Tanto que eles estão desenvolvendo cada vez mais, né? Eu acho que o minimalista tem que ser muito para quem é um corredor longilíneo e que tem uma técnica muito apurada. Caso contrário, se você for usar, vai ter problema, né? Os maximalistas, qual que é o problema principal deles? É instabilidade. Então, muita gente que não tem a técnica apurada vai correr, torce o tornozelo, torce o pé durante a prova. Então tem que tomar cuidado. Então aquele cara que corre ali não é um atleta muito habituado, eu prefiro estabilidade e sim. peso do que propriamente um maximalismo com que a pessoa pode ter essas lesões, né? Agora está muito comum os tênis com drop alto, né? A gente vê Sim. vários modelos, eu até estava acompanhando. Eu compro uma determinada marca de tênis, então ela vinha de um determinado modelo, e de repente falei, nossa, mas o tênis agora ficou com um drop super elevado, né? Então eu acho que várias marcas adotaram essa estratégia, não sei se por algum motivo específico, enfim, mas eu percebi isso também, não sei se eu estou certo, mas É que foram por eras, né? Primeiro, se você ah, pegava a sim, era do minimalista, aquele que sim, vestia, corria descalço, e foram vendo o contrário, porque teve muito laboratório de marcha envolvido nisso. tá. Mas os maximalistas, eles são bons, têm um amortecimento maior, ele te impulsiona mais, mas como o drop ou o solado dele é muito alto, ele te dá mais instabilidade. Aquele cara mais pesado, ele pode ter entorses, inclusive com lesão ligamentar de tornozelo, lesão de fibulares, até mesmo fraturas, dependendo do grau da lesão. Então, tênis assim, que são para determinadas pessoas, né? Se você tem um pé muito largo, esses tênis geralmente eles são mais estreitos, você vai ter dor durante a corrida, porque ele tem um certo aperto ali, você vai ter uma alteração na planta, né? Agora, você falou das tendinopatias que você tem do tendão de Aquiles. Isso é uma coisa bem complexa também, né? Porque o índice de lesão ali é muito grande. Nesses casos especificamente, o alongamento eu acho muito importante, porque você tem duas coisas. Primeiro, você tem as tendinites insercionais do Aquiles, que é lá onde ele se insere. E você tem as tendinoses, que é no corpo do tendão, que deixa o tendão grosso, né? O tratamento das duas, dentro da área fisioterápica, ele é diferente. Geralmente, nas insercionais, você faz mais a parte de fortalecimento, né? E nas do corpo, você faz mais a parte de alongamento. Agora, para você ter uma prevenção nesse sentido, esse trabalho do alongamento da cadeia posterior, trabalho da musculatura intrínseca do pé e a análise do seu tipo de corrida em relação a rotações, desequilíbrios musculares é importante. Por isso que tem que fazer um trabalho global. Não adianta nada você fazer panturrilha e não trabalhar o glúteo, né? É. Então, esse conjunto que mudou muito hoje em dia, né? Não só para o Aquiles, para tudo, né?
Então é importante também que as pessoas tenham essa consciência, quer dizer, de acordo com a modalidade que elas escolheram praticar, seja corrida, ciclismo, natação, seja uma caminhada, para quem não vai fazer uma atividade mais intensa, mas é importante que também haja um condicionamento específico para aquela modalidade, né? Exatamente no intuito de prevenir as lesões, porque a gente vê, poxa, você fala para alguém que corre, o cara nunca fez o exercício para glúteo, né? Ele gosta de correr, né? Ele gosta de correr, um calça o tênis lá e bora para a rua, né? Faz no máximo ali um alongamentozinho de panturrilha, um alongamentozinho de cadeia posterior ali e bora, né? Mas esse trabalho É. específico dentro da academia ali, ele é fundamental. Eu acho que quando a gente fala de alongamento, muita gente tem dúvida, né? Se faz antes, depois e Né? tal. Isso. Cara, isso daí é muito ainda polêmico, né? Hoje em dia o pessoal às vezes tem preconizado fazer antes e depois não, porque você já tem lesões de fibras. Mas eu acho que isso é muito pessoal, né? Tem atletas, tem pessoas que quando ele chega, ele sente uma necessidade de fazer ali um alongamento, o recovery dele é melhor. Então acho que vai muito de pessoa para pessoa, porque na teoria, né, tudo é muito, né? Mas assim, na prática ainda eu acho que você tem que ver a individualidade do atleta. Mas via de regra, hoje em dia, a maioria das pessoas tem feito antes, né, o alongamento ali, com o aquecimento dinâmico, e Tá. no pós-prova, raramente o pessoal faz, porque você já tem algumas fibras. Aí eles falam, na corrida você tem que deixar o músculo mais rígido para a corrida e tudo. Mas laboratorialmente, trabalho com evidência nível um ainda não tem uma quantidade assim muito grande nesse sentido. São coisas que vão vir aí que eu acho que tem que ser melhor estudadas, né? Mas a análise de marcha, alguns tipos de pisada, centro de gravidade, isso muda muito. O que previne na corrida muito a lesão é isso. Então, aquele cara que ele vai correr e ele faz muita flexão de quadril, lógico, ele vai ter mais dor aqui, né, nos flexores do quadril, no sartório, no reto femoral, aqui na inserção. Aquele que corre com o joelho muito fletido, ele vai ter mais alteração fêmuro-patelar, mais tendinite do trato iliotibial e tudo mais. Por isso que eu acho que você tem que ter equilíbrio, né? Agora, nos esportes que são mais coletivos, aí você, além dessas lesões, você tem mais a lesão muscular mesmo por sobrecarga, né? E diminuiu muito. No basquete, por exemplo, se for pegar aqui no Franca, na temporada que eu passei lá, se nós tivemos em 10 anos umas 3 lesões musculares, foram muitas. Quase a gente não tem. Agora, entorse de tornozelo, dedo quebrado, isso é direto, Isso né? tem Não direto. tem como. Impacto, No mesmo, salto, né? Aterrissagem, contato ali é. a entorse no basquete de tornozelo é uma lesão mais recorrente, Uhum. hoje em dia, mais do que joelho até, né? E o que eu estava te falando, assim, a gente estava falando da importância do condicionamento. Eu atendo aqui alguns atletas que trabalham muito com cavalo, timpene, essas coisas. Então, assim, a pessoa, ela faz tambor, ela só treina ela e o cavalo. Então, aí ela vem com uma dor, com uma lesão, eu falo, mas você não faz nenhum condicionamento? Não. E assim, a força que você tem que fazer, tanto no timpene quanto no cavalo, que você vai fazer o tambor, por exemplo, você tem que ter um core, um abdômen e perna tão estabilizado que aí eles começam a fazer, eles falam, nossa, minha performance melhorou muito. Então, aí está o segredo, né? Tem que ter um bom profissional que entenda do esporte que você está fazendo. Acho que é a chave do sucesso aí, né? É. Uma coisa que eu tenho visto, assim, até tenho pensado um pouco nisso, porque assim, eu gosto, vou me usar novamente como exemplo, eu gosto de corridas de fundo. Eu curto maratona, já fiz também duas ultramaratonas de 70 quilômetros, na mais trilha ainda, que é corrida de montanha, negócio pesado pra caramba, mas eu curto, acho legal tal. Mas eu tenho pensado depois, principalmente depois da lesão, você acha que, assim, eu acredito que talvez nem tudo seja para todos. Quer dizer, se eu tenho um biotipo, que eu já sou um cara mais pesado, já não sou um cara jovem, tudo bem, eu gosto de corrida de fundo, mas de repente, falou, olha, meu amigo, acho que você já fez o que você queria,
né? Você já tem a tua experiência, mas acho melhor você dar uma diminuída na tua, né? No teu ano, na tua empolgação e fica aí 5, 10, beleza. E você acha que tem isso também? Quer dizer, nem tudo é para todos. Vão ter pessoas que vão conseguir, tem pessoas que não, e quem não conseguir, se adapte a uma nova realidade. Vou te dar dois exemplos que aqui da minha cidade. Tem um senhor, desde quando eu era molequinho, eu ia no polo esportivo aqui em Franca. Ele é magrinho, ele corre fundo. Corria, corria, corria. Depois de muito tempo agora, um dia ele passou no meu consultório, uma artrose de joelho com um genovaro brutal, com uma indicação absoluta de prótese. Falei, ó, o senhor não vai melhorar, tem que ir para prótese, se a dor tiver limitante, é prótese. A única coisa que pode te ajudar. Visco não vai mudar pela deformidade. Ele deu uma sumida. Esse dia para trás eu fui fazer uma caminhada no pole, eu cheguei no pole, ele não fez a prótese e estava lá dando uma corridinha. Correu uma vida, tem artrose. E aquilo ali ele tolera, porque né, os estímulos, a parte sensorial dele, de dor, tudo, ele não tem. Então, você quer correr, você não tem nada, sabe dos riscos, tudo bem. Mas eu costumo falar assim, aí o atleta de futebol de semana tem artrose. Aí ele joga, todo segundo o joelho tá desse tamanho, ele reclama, ele quer. Eu falo, ó, você vive do futebol? Não, não vive, você gosta. Mas tem coisas que não vai dar. Você não gosta de fazer um esporte, você precisa, sim. Então nós temos que mudar. Eu sou um exemplo clássico. Eu rompi o cruzado jogando botubeirão, intermédio. Sempre gostei de basquete, handebol, esporte de alto contato. Hoje eu não faço mais. Vou na academia, bicicleta, faço umas caminhadas, às vezes maiores, mas tudo com dose. Então, hoje, a gente costuma dizer o seguinte: você tem que ver qual não tem a dose de antiarrítmico, senão você ultrapassa. Você precisa ver qual que é a sua dose. Pô, a dose para o meu corpo não passar, eu não ter lesão e corro um mês e fico 6 parado, é essa. Você achando essa dose, ótimo. Isso que é o importante. Então, a atividade física, ela é primordial do ponto de vista de sarcopenia, de envelhecimento, de dor, psíquica e tudo. Mas tem que ser feito na dose correta para você. E como qualquer coisa, né, que a gente vai fazer, a dose ela é muito individualizada, né? Então você tem uma tendinose. Pô, eu faço ciclismo e não tenho dor. Cara, anda 200 quilômetros de bicicleta, corre 5. Esse mês tá doendo um pouco, eu não vou correr, eu vou só nadar. E vai intercalando. Porque senão, daqui a pouco você não nada, não corre e não vai no ciclismo. Porque vira uma bola, né? É. E com o passar dos anos, é o que a gente falou. Eu acho que você tem que ir mudando, né? Senão, todo atleta teria uma longevidade muito grande, Sim, né? sim. Acho que você tem que fazer para a saúde e para a mente. A corrida é um esporte que eu vejo assim, igual veio o beach tênis, também veio muito na moda, né? Assim como a bicicleta. Só que a corrida, ela, por tudo que você tem ali, do impacto, do movimento e tudo, ela libera uma endorfina em você maior. Não, Então, não tenha dúvida. eu costumo dizer que ela é um vício. E esse vício é um vício perigoso como qualquer outro vício. Sim. Porque você vai, não tem limite. E esse limite que os grandes corredores têm. Aqueles que não têm também começam a ter lesões, né? Isso foi Você tem algo que eu carreira vi também, curta. pegando, fazendo um parênteses, quer dizer, eu fui aprender também com o tempo, e depois de ter algumas lesões, a entender, aprender e entender o que, que era a tal da periodização. Quer dizer, a periodização é o treinamento para o cumprimento de um determinado objetivo. O objetivo cumprido, tira o pé, Volta. desacelera. Se for o caso, descondiciona, não tem problema nenhum você ter um certo descondicionamento após o cumprimento do seu objetivo, depois você recondiciona, mas você tem que Tem, respeitar a recuperação, né? O corpo se reestruturar, cicatrizar, enfim. Então, as pessoas que não respeitaram as periodizações e que, como você falou no começo, queriam correr 40 quilômetros todo final de semana, aí não tem quem aguenta, né? Aqui tinha um americano que jogava aqui em Franca. Eu achava engraçado porque assim ele andava, eles vêm, né? Muitos americanos, eles trazem uma mala
tem tudo lá dentro, né? Elástico, infravermelho, ultrassom. Aí traz um kit dele, né? Onde ele vai, ele leva aquela mala, né? Vai no bar e leva a mala. Brincando, né? Mas esse cara era assim, ele às vezes ia no consultório, era 11 horas, ó, tô com uma dor, vai lá no consultório. Ele chegava no consultório, 11 horas era hora de dormir. Ele ia lá no meu sofazinho, numa salinha de espera que tinha, ele dormia. Então ele tinha um horário, ele tinha que dormir naquele período, ele dormia 2 horas, aí ele almoçava, aí ele fazia um recovery, aí ele treinava, aí ele dormia, aí ele comia. E não tinha lesão, teve uma carreira longa, entendeu? Então isso é muito importante. Ah, eu quero, meu planejamento é ir lá correr no ano que vem na maratona de Tóquio. Bom, então vou pegar um bom treinador que entenda da corrida, da periodização, e vou ver também já o meu educador físico, a minha nutricionista. Pô, eu sou um cara ansioso, eu não durmo bem, eu fumo. Bom, já vamos ter que mudar outras coisas. Além da parte cardiológica, que eu acho vital, principalmente no endurance. Isso é óbvio, né? E hoje, cada vez mais, a molecada fazendo mais cedo, muita droga, né? Droga que eu digo, Muito. tanto ilícitas quanto medicamentosas mesmo. Eu acho que veio aí a parte da metabólica, com alguns medicamentos também, assim, que não são fisiológicos. Isso é outro tema muito complexo e uma ferida também. Eu acho que você tem que tomar cuidado. Como diz é, lá o pessoal mais antigo, né? Acho que prudência e meio termo é o que manda. Agora, quando nós falamos de atleta de altíssima performance, que a gente já teve cara que jogou no Real Madrid, na NBA e tudo, é outro nível, é outra conversa também. Pra você ter uma ideia, falando um pouquinho de NBA, né? Hoje eu não sei te falar porque eu não tenho muito contato com quem está atualmente lá, mas lá é assim, o cara é. Por que que lá eles têm, cada jogador tem dois, três fisioterapeutas dele e tal? Vamos dar exemplo do LeBron James, né? Não sei especificamente, mas o cara vai lá, naquele dia, ele faz tudo, ele se mata lá. Aí os caras carregam ele, leva para casa, ele tem 4 bolsa hiperbárica, tudo, os caras ressuscita ele à noite, no outro dia ele volta. Então, assim, não tem meio termo, né? E é isso. Você vê, o cara na final vai lá, ele treina 4 horas antes do jogo, entendeu? Aí o colega aqui que joga basquete de fim de semana veio e fala: vou treinar também. Nunca treinou. Aí não dá. Então, tem que ter, né, periodização, quanto antes você começar melhor, ter orientação médica, cuidar da parte emocional, nutricional, física. Isso é muito importante, né? Beleza, Marcelo. Falando um pouquinho ainda de lesão, né? O que você tem visto da parte de recovery? A gente ouve falar e vê alguns atletas de alta performance usando lá bota pneumática. Como é que isso a gente pode aplicar para o atleta normal, digamos assim? Isso é importante, o recovery, essas técnicas de recovery. O que você acha Não, disso? eu acho isso veio para ficar, são tecnologias novas e acho super importante, né? Tem várias, né? Igual eu te disse, vou dar um exemplo do Neymar. Vou pegar o Neymar. Neymar, na casa dele, ele tem uma câmera hiperbárica portátil, né? É legal? Sim, legal, mas você não precisa ter uma câmera hiperbárica. Logicamente que se você tem uma lesão, ou você é um atleta que vai disputar uma prova de endurance, quer ter ali uma preparação com menos lesão, né, muscular, tudo, a maioria das cidades tem uma câmera hiperbárica. Você pode, de repente, fazer um planejamento conversando com o médico, não tendo contraindicações para te ajudar. Mas Qual não que é o precisa. princípio da câmara hiperbárica, já que você citou esse É, exemplo? é que a câmara hiperbárica, ela trabalha com oxigenoterapia pura, entendeu? Tá, Então, falando assim, a grosso modo, ela leva a uma oxigenação melhor dos tecidos. Então, tá, ela faz com que você tenha uma melhor cicatrização. Por isso que você trabalha muito com ela para feridas, né? tá. Mas não é isento de complicações. Então, geralmente, você pode ter um zumbido no ouvido quando você entra. Então, por isso tem que fazer corretamente sobre indicação. Então, tem indicações específicas, né? O outro que o pessoal faz muito hoje em dia é a crioterapia, que é entrar imersão no gelo, né? Então, assim, muita gente não tolera aquilo ali, mas é uma coisa legal. Por exemplo, no basquete aqui, o SESI atualmente eu não sei como tá, mas eles têm banheiras, né? É, Pós-jogo, o pessoal entra, tem lugar que você já tem nas provas.
Só que tem um tempo específico, você não pode entrar lá e ficar meia hora, senão dá efeito rebote. Isso aí é em torno de 8 a 10, 15 minutos, né? O melhor é você entrar, por exemplo, a banheira geralmente ela, se for líquido ali só, não tiver gelo, é 4 graus, né? Mas você, por exemplo, vai lá, corre, tem um tambor na sua casa, você tem muita dor muscular, quer fazer um resfriamento do tecido ali, uma vasoconstrição, para que você não tenha tantas lesões, um processo inflamatório e tal, falando por cima. Aham. Tudo bem, você põe a água, põe dois, compra no posto, né? Gasolina, 2 tubos de gelo, põe ali dentro, 8 minutos a 10, saiu tranquilo, né? Então, eu acho importante, isso ajuda bastante. Tem gente que não tolera. Nossa, eu não vou porque não aguento. Sem problema, também não precisa se estressar, né? A parte do gelo que você vai fazer. Ah, eu tenho uma tendinite do Aquiles, dou uma corridinha, eu sinto. Pô, sentou, comprou uma bolsa de gelo, colocar ali no pós, é bom, ele atua como um anti-inflamatório, 15 a 20 minutos no máximo, não deixar passar disso. Você pode fazer 3, 4 vezes por dia. O calor, aí já é uma outra parte. Aí a gente já usa mais para contraturas, lesões musculares, uma fase mais tardia, já usa aparelho de ultrassom, fica mais para a equipe da fisioterapia, né? E as botas pneumáticas, ela trabalha também com essa parte circulatória, porque no final você falou da corrida de endurance, eu vi um vídeo no Instagram ontem, o pessoal colocando ali, se até o Kipchoge, né? Acho que é assim que pronuncia, ele Kipchoge. descendo da, ele descendo da van depois da corrida para ir num restaurante, Eu vi vendo esse de vídeo. lado, aí os caras falaram Muito assim, se bom. até ele manca, imagina eu, né? É. Então, assim, não existe milagre, né? Logicamente, ele tem equipe, aquela coisa toda, e o cara Tá. geneticamente, né? Não tem nem como falar. Mas a bota, quando você corre, você cardiologista sabe isso melhor que eu, o líquido ali ele sai do vaso, né? E ele vai para o músculo e você tem compressão da face. A bota pneumática, ela massageia aquilo ali. Agora, quando você tem uma lesão, um estiramento, uma lesão aguda, existem algumas botas pneumáticas que massageia e gela também. Um deles é Ah, o Game Read. Hoje até tem para alugar, é muito caro. É uma vermelhinha que você põe o gelo ali dentro, aí ela gela e comprime. A gente nossa. usa muito, né, no esporte de alto rendimento. Aqui em Franca tem até um pessoal que aluga, uns fisioterapeutas. Então, isso hoje até diminuiu o custo. Muito fisioterapeuta tem, faz recovery de atleta, acho muito legal. Se você tem condições de fazer, acho importante, né? E trabalhando também nessa parte, nós estamos falando do recover, né? Manual, liberação miofascial, tudo. Mas o sono e a alimentação faz parte do recover, né? Lembrar, né? Se você não dormir bem, se você tiver insônia, já tive atletas aqui de alta performance, já jogaram na Europa, na NBA, e o cara tinha insônia, tinha que tomar medicamento. E assim, complexo, né? Muda o rendimento. Poxa. Agora, hoje, a gente tem aí também muitos tratamentos ortobiológicos que estão Ah, vindo. legal. No Brasil, isso ainda tem complicações, porque o CFM não libera tudo. Então, o que o pessoal conhece muito, por exemplo, o PRP. Isso, desde quando o PRP chegou aqui, eu participei de alguns cursos para fazer, até fiz durante uma época com um colega que é de São Paulo, que faz muito isso. Mas hoje o CFM ele só faz para experiência, vamos dizer assim. Então, em Tá. clínicas onde você tem um projeto experimental, você pode fazer, mas na área dos dentistas e da veterinária é muito utilizado. Começou muito na área do dentista, porque para criação óssea, né? Ah, tá. O problema na área muscular é que você não tem parâmetro ainda que ele vai levar. Da mesma maneira que ele pode dar uma regenerada, ele pode dar uma calcificação muito grande no músculo. Hum. Então, nós temos casos aí no futebol emblemáticos que a pessoa fez e aí achou que não deu certo, quis entrar com processo contra o colega, isso Hum. gerou um problema ético grave, né? Mas é um bom produto, então você tem PRP, o rico em plaquetas, o pobre, rico em fibrinogênio, BIMAP e vai por aí afora, né? E era só muscular ou era articular também? Não, começou você fazendo ele basicamente muscular. Hoje em Aham. dia, dentro da área dos ortobiológicos, você tem vários preparados. Tem de medula, tem de gordura, tem do sangue. E hoje o pessoal já faz injeções articulares, inclusive para artrose.
Isso é uma coisa que vem muito dos americanos, né? Ah, Mas eu costumo dizer assim, eu vou falar por experiência própria, na literatura não é uma coisa totalmente fundamentada ainda. Eu costumo falar assim, você é cardiologista. Todo mundo sabe que o diabetes é um problema gravíssimo. Você acha que se o chá de babosa, que é bom para diabetes, fosse realmente muito bom, o governo que gasta uma grana absurda com o diabetes e com as complicações não daria chá de babosa para todo mundo e economizaria o dinheiro? Então tem muito comércio ainda envolvido, sim, e até por causa disso, né? Então, assim, vou injetar isso aqui no seu joelho, vai resolver. Então, assim, em alguns casos, a associação do colágeno, disso, da atividade física, do fortalecimento, da parte nutricional, o conjunto, aquele leque é o que vai melhorar, né? Então, acho que se você precisa, já tentou isso, aquilo, pode fazer. E falo mais, eu acredito que esse é o futuro da medicina, né? Então, por exemplo, hoje, aqui a alguns anos, os caras vão falar assim, nossa, os caras lá esparafusavam o osso dos outros por umas placas, né? Que é isso? Jurassic, né? Pô, o cara quebrou, você vai segurar, aspira o sangue, processa com a cola, né? Um super bonder, injeta ali cola, fala, pode jogar, né? Cardíaco, você abre lá, pronto. é, E, e dentro dessa área dos ortobiológicos, tem coisas estabelecidas já. Então, por exemplo, a terapia por onda de choque, que vem muito da urologia, né? Que hoje eles não estão chamando mais de terapia, é um tratamento por onda de choque, é também ortobiológico. Já existem estudos histológicos mostrando que a onda de choque gerada ali, né, que é aquela onda que quando a bomba explode, aquela segunda onda que vem, aquilo ali é uma onda de choque. Ela leva a alterações vasculares na região, como proliferação de vasos, interleucinas, processo inflamatório, que produzem células novas e dão uma regeneração tecidual. Inclusive, recente eu fui num curso internacional pelos caras que mais estudam isso no mundo, tá vindo também na área cardiológica, não sei se você já deu uma lida. Então, o cara vai lá e aberto ele faz e eles têm visto resultados bons. uhum, Então, tá vindo, né? O que eu costumo dizer é, você não pode indicar para tudo, né? De sim. AVC a unha encravada, não. Mas para indicações específicas, tendinose do Aquiles, principalmente, fascite plantar, tendinite patelar, o resultado para epicondilite é muito bom, né? E tem várias outras, aí tem uma gama delas, né, vindo. Tem que tomar cuidado com o comércio, né? Laser de O- alta frequência, tem alguns Ozônio muito. é também ou não? Cara, ozônio, assim, ó, Sabia que eu ia. não, o ozônio é igual nós falamos do PRP. A gente às vezes fica muito cético quanto a isso. Eu não tenho nada contra nenhuma terapia, mas o problema é esse. Então, eu vou te dar um exemplo. O profissional que faz o ozônio, ele vai lá e promete para você, né? Fala para mim, ó, vou fazer ozônio, você vai nascer seu cabelo. Ele promete resultado, mas depois ele não vê o resultado. Aí esse cara não nasceu o cabelo, aqui é igual eu, aí ele vai no outro que põe o implante. Então, não é por aí. Eu acho que ele pode melhorar algumas coisas, igual um placebo, igual, né? Só que o gás, ele é muito fugaz ali naquele momento. Sim. Injetou gás, ele sumiu. Então, dentro da área médica hoje, também não é liberado, não é preconizado, mas tem muita gente fazendo de uma maneira aí indiscriminada, e aquela pessoa que está com dor, ele tenta de tudo, aí ele paga. Às vezes, aquilo ali estava dentro da curva, né, de desenvolvimento da doença, da autolimitação dela, e resolve-se o problema. Resolveu, ótimo, ainda bem que deu tudo certo. Problemas são complicações, né? Então eu sou muito adepto do seguinte: a partir do momento que você propõe a fazer uma técnica, e isso agora cada vez mais vai ter na área médica, pelo volume de formação de médicos e Sim, tudo, sim, faça mais trata as complicações, porque exatamente. Perfeito. eu não vamos tratar a complicação do outro. Então hoje tem o modismo, tem o comércio, mas tem que tratar a complicação, né? Então, É, acho que tem muita coisa boa. Na parte de ortobiológico, acho que é um futuro, né, que vem vindo. Ainda estão estabelecendo algumas coisas, ainda é muito caro, né?
sim. mas é uma coisa que eu acho que é bem legal. Na área ortopédica, por exemplo, eu vejo assim, eu costumo falar que na minha época que eu fiz residência, não tinha isso, mas eu vou fazer agora até o curso de ultrassom agora, começo de agosto. Hoje, igual o esteto é para você cardiologista, o ultrassom é para o ortopedista, quem trabalha nessa área. É o esteto. Tem como mais? A pessoa vai chegar no seu consultório, você já vai ter que ter daqui a um tempo o ultrassomzinho. Opa, é verdade, tem uma lesão. Você não vai ser o ultra especialista do ultrassom, mas você vai identificar, ver se diminuiu ali a área inflamatória, você vai fazer uma infiltração que vai ser guiada no intraoperatório, isso já mudou para o anestesista, para todo mundo, né? Então, está evoluindo, né? Mas mesmo evoluindo, para a gente finalizar, né? Acho que eu já falei até demais. Eu acho que o que eu costumo falar muito para os pacientes que a gente comentou lá atrás é que você não pode começar a casa pelo telhado. E eu vejo dentro do esporte muita gente começando pelo telhado. Perfeito. Então, como tudo, você tem que começar com um bom alicerce. Se você tiver um bom alicerce, 3 vezes por semana, quatro, tem seu personal, faz o trabalho, toma uma cerveja lá, um vinho de fim de semana com uma dosagem legal, que faz bem também. Você vai subindo o passo, você vai chegar lá no telhado, correndo a sua maratona uma, duas por ano, tranquilamente. Agora, se você não tiver essa pirâmide com a base boa, infelizmente você vai se frustrar e vai pôr a culpa em alguém. Geralmente é no seu médico ou no seu físico que não Ah, resolve o seu sim. problema. É, exatamente. A gente vê muito isso. Eu tenho conversado até, esses dias eu até bati um papo como esse nosso com uma nutricionista, né? E ela falou exatamente isso, quer dizer, falou, as pessoas estão deixando de comer comida de verdade para tomar suplemento, né? Então as pessoas Esse é estão um deixando outro de fazer tópico. uma alimentação balanceada. Não, não, eu vou comer pouco aqui porque eu preciso suplementar com coisa X, Y, tal, 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 tal. Então ela falou: não, não vamos voltar lá para o alicerce, né? Isso aqui não é o alicerce. A base é uma alimentação balanceada, bem feita, enfim. É um paralelo com isso que você comentou. Esse é um outro tópico muito complexo que envolve também, né? Acho que se vai uma dica, uma indicação nossa aí para o pessoal tem um colega cardiologista seu, tem algumas pessoas que você põe que eu sigo. Tem um colega cardiologista que ele fala muito essa parte, ele é da USP de São Paulo, me fugiu o nome dele agora, ele nada também. Ele fala muito sobre essa parte do atleta, do uso de suplementação, de anabolizante e tudo mais. Eu acho que tudo é válido, tem uma carteira, mas hoje não adianta você dosar o zinco, um exemplo, né? Se o restante do concreto ali que dá a liga não tá bom. Então não é Exato. por aí, acho que tem que ter o meio termo, né? É. E muitas vezes as pessoas que às vezes prescrevem, né? Não estou falando isso de uma maneira geral, né? Porque senão daqui a pouco vai ter gente malhando. Mas muita gente nunca trabalhou no esporte com alta performance, com doping, com a UADA, e para ver assim isso do outro lado, né? Então, o Exato. meio termo acho que é o melhor. É. Exato. E o que a gente tem, eu tenho procurado fazer isso também pelo Insta e vejo que você também faz, quer dizer, a gente divulga o esporte como uma ferramenta para a atividade física, a promoção da saúde, da longevidade, de um envelhecimento saudável, você ter menos sarcopenia, você poder fazer suas atividades diárias de maneira mais independente possível, não é? Quer dizer, o esporte de performance, aquela pessoa que quer chegar, não, quero fazer a maratona num tempo tal, eu quero fazer a prova tal num tempo tal, quase que um outro capítulo, né? A gente Sim, tá. É um papo, mudou a conversa. boa conversa. Isso daí não entra nisso que nós estamos falando, até É, porque aí você tem que dar um passo à frente dentro do planejamento, é. né? Aí é outra pegada, né? Ó, Fabião, foi bom, Foi bom né? demais, Ter hein? outras, e acho que qualquer dia nós vamos falar aí também da parte cardíaca, Com clínica. certeza. A gente faz um mutirão relacionado a essa parte. Obrigado pelo convite. Valeu mesmo.
Espero te ver em breve aí também. Tô precisando ir em Botucatu qualquer dia desse. Com Valeu? certeza. Vem assim, a gente Ó, vai conversando. um abração. Valeu, Marcelo. Obrigado, Bom, viu? tchau, tchau. Obrigado você. Valeu. Até. Até.